Bem-vindos ao canal PTD Pump. Hoje eu vou falar sobre a minha primeira consulta com a médica e sobre o começo do meu tratamento, sobre algumas coisas que eu tinha dúvidas, alguns medos que eu tinha antes de ir na médica. Antes de ir na médica, eu pesquisei bastante sobre o processo e tal. E o problema da gente pesquisar na internet é que a maioria das vezes o tratamento é muito diferente de uma pessoa para outra. Tem várias vias que as pessoas tomam, e aí cada uma tem suas diferenças, cada pessoa faz de um jeito. Algumas pessoas têm que esperar 2 anos pra começar o tratamento, algumas pessoas precisam de um laudo médico. Isso varia de cidade para cidade, de país. Então as informações eram todas, nenhuma se conectava com a outra e não tinha nenhuma informação concreta. Na maioria dos vídeos das pessoas aqui do Brasil que eu dei uma olhada, a maioria era diferente e a maioria não falava exatamente como tinha conseguido, quanto tempo tinha demorado, quanto era o valor da dose, que tipo de dose, enfim. E então foi tudo meio que um mistério, assim. Aí eu marquei uma médica que foi indicada por uma outra médica, que ela já tinha atendido outros pacientes transexuais e ela já sabia mais ou menos qual era o protocolo, então eu fui nessa médica. E aí eu marquei a médica, que em setembro do ano passado, e eu esperei um tempão pra chegar o dia da médica. E eu tava muito ansioso pra chegar e começar, né? Porque, na verdade, quando eu marquei a minha médica, eu não tinha saído do armário ainda pros meus pais, pra minha família, pra ninguém. Só pra minha namorada e pros meus amigos. Então eu marquei a médica e eu fui sem contar pra ninguém. E eu tava muito ansioso. E eu tava achando que, como eu tinha lido de várias pessoas, que em algumas cidades precisa ter um laudo médico pra começar o tratamento, precisa de um laudo médico de no mínimo 2 anos de psicólogo. Eu tava muito nervoso por causa disso, porque eu não queria ter que esperar 2 anos. E aí eu fui, e eu tava já achando que não ia dar, que eu não ia conseguir, que eu ia ter que esperar 2 anos, que ela ia me dizer que não, tu não pode. Aí eu cheguei na consulta, ela me perguntou o que era, tava bastante nervoso. Na verdade, quem mais falou por mim foi minha namorada, que ela não me deixou falar. E aí ela explicou e tal pra mim, porque eu travei na hora. E a médica foi muito querida, foi muito atenciosa, me explicou dos tratamentos e tal, me perguntou se eu já sabia alguma coisa, eu falei o que eu sabia, ela me explicou que pra cada pessoa tem uma dose, que cada corpo age de uma forma, obviamente, e me passou vários exames, muitos exames, e já me passou a receita pra eu fazer. Foi, sério, foi muito legal, porque ela já me passou a receita antes mesmo de fazer os exames, ela já me passou a receita pra primeira dose pra eu fazer quando eu quisesse, e me passou os exames pra eu fazer antes de fazer a primeira dose. Então foram exames de sangue, basicamente. Foi só um exame de sangue, mas que analisavam várias coisas. Aí eu fiz os exames, e depois que eu fiz os exames, eu queria começar o tratamento só depois que eu saísse do armário pros meus pais. E aí eu esperei, né, contei pra eles, e fiz a minha primeira dose dia 22 de setembro. Eu comecei tomando meia dose de testosterona, de Durateston. Existem 3 vias de administrar os hormônios. Existe a via tópica, que é por gel, ou pomada, sei lá, que tu passa, né, e aí ela absorve na pele. Existe por intramuscular, que daí é a injeção, né, e via oral, que daí seria a cápsula mesmo, que seria tipo um comprimido. Mas aí cada um tem seus problemas, né. A via tópica é bem mais caro, e tu tem que passar, tipo, todos os dias, uma mão e tal. A via intramuscular, o problema é a mais usada, mas o problema é que dói, né? E tem a via oral, que é por comprimido, só que daí não pode usar por um longo período, porque vai danificando o fígado. Porque quando tu toma por via oral, o comprimido, o medicamento, sempre ele passa pelo fígado. E aí a testosterona causa problemas no fígado futuros, então, enfim, tu não pode tomar pra sempre por comprimido, e também a dose, ela teria que ser muito maior. Tanto do gel quanto do comprimido, a dose teria que ter sido muito maior. Então eu escolhi a via intramuscular por ser mais barata, por ser mais rápida, e eu não tenho problema com dor e com injeção, então eu escolhi a via intramuscular. E aí ela me disse que ia doer bastante. A maioria das pessoas diz que dói bastante, porque é um medicamento que ele é bastante oleoso, então é pra doer bastante. Mas quem fez a minha primeira dose foi meu pai. Se vocês verem meu vídeo aí, tem um vídeo, vou botar o link aqui por aí. E eu não senti nada, sinceramente. Não senti nem a fincada da agulha, nem nada. Mas depende da pessoa que vai aplicar, e também depende da sensibilidade da pessoa que tá tomando, enfim. Mas eu não senti nada. Até agora já tomei 3 doses
não senti nada. Então, pra mim tá sendo assim, tá sendo muito legal. O acompanhamento com a médica, eu tô acompanhando com uma endócrina. Ela é muito querida. Se tem algum homem ou mulher trans aqui de Porto Alegre que tá procurando alguma endócrina, me chama que eu te indico. Eu fui na minha médica uma vez por mês, e agora eu só vou ir em fevereiro, final de fevereiro, porque eu fiz 2 exames. O primeiro exame pra ver como é que tava as coisas, e o segundo exame foi porque o meu primeiro deu alterado, porque eu tava com mononucleose. Na minha segunda consulta médica, minha mãe foi junto, fez algumas perguntas pra ela, explicou algumas coisas, eles conversaram, e foi bem interessante. Então, pra mim, a minha experiência com consultas médicas foi essa. A minha dica pra vocês é que vocês consigam um médico que conheça sobre isso, que saiba, que já tenha tratado outros pacientes ou que tenha estudado sobre isso, porque daí fica muito mais fácil. Porque se tu pega um médico qualquer que nunca atendeu um caso assim, às vezes vai te falar coisas que não são verdade, porque ele não conhece, e aí tu vai ir por aquela coisa que ele falou, e poderia ter sido um caminho muito mais fácil. Por exemplo, tu vai num médico que não conhece, ele vai te dizer, não, tu tem que fazer 2 anos de psicólogo pra conseguir um laudo médico, pra conseguir começar o tratamento. E aí tu vai esperar os 2 anos, sendo que não precisaria se tu tivesse ido num médico que sabe o que tá fazendo. Então, o negócio é procurar um médico que já tenha atendido esse tipo de público. Eu vou dar uma pesquisada e vou botar na minha página algumas dicas que eu achar e algumas indicações de médicos que já tratam as pessoas transexuais, transgêneras, tanto endócrinos quanto cirurgiões. Eu vou dar uma pesquisada legal e vou botar. Uma coisa legal de se fazer é ir num médico qualquer, assim, que podem te ajudar. Por exemplo, eu tenho um médico que eu vou normal, de, sei lá, um cardiologista que eu frequento. Pergunta pra ele se ele não conhece nenhum endócrino, se não tem ninguém pra te indicar que saiba sobre isso, que tem algum conhecimento na área do tratamento hormonal de transgêneros, de transexuais. É um começo bem legal, porque tu procurar assim, vou me jogar num qualquer endócrino, só pra começar. Não é uma boa, às vezes a gente consegue muito mais fácil por um outro método. Quem tiver conhecimento de alguns médicos, psicólogos, psiquiatras, endócrinos, sei lá, qualquer médico que seja relacionado a tratamento hormonal ou tratamento psicológico de pessoas transexuais e transgêneras e queira dar uma dica aí nos comentários, ou sei lá onde. Claro que o ideal seria todo mundo ter um plano de saúde, porque é muito mais fácil de conseguir uma consulta médica com um médico específico com um plano de saúde, mas não tendo isso, também tem vários caminhos, assim. Eu sei que aqui na minha cidade, em Porto Alegre, tem já, então é legal de pesquisar, ver na tua cidade se não tem uma coisa parecida, ou uma cidade perto da sua cidade, se tu mora em cidade pequena, que é mais complicado. Eu acho que pro vídeo de hoje era isso. E eu só queria contar mais sobre a minha primeira experiência, porque quando eu tava pesquisando sobre isso, quando eu tava procurando vídeos sobre isso, é difícil a gente achar uma pessoa que fale exatamente como foi que ela conseguiu, como foi que ela fez. As pessoas normalmente só dão essa informação meio jogada, assim. E pra mim foi uma coisa que faltou bastante na hora de que eu tava pesquisando. Então, se alguém quiser saber o contato da médica, me chama no privado que eu mando pra vocês. E vou fazer aquela lista. Sigam minha página pra me acompanhar. Se quiserem me ajudar a procurar, se quiserem me dar umas dicas, eu aceito. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like. Se vocês não gostarem, deem dislike. Se vocês quiserem se inscrever, se inscrevam. Comentar, curtam a página. E agora eu vou ter vídeos toda quarta e sábado. Quarta-feira vão ser os vídeos do quadro Todos de Petri, em que são vídeos educativos para mais direcionados às pessoas cis ou as pessoas que têm interesse em saber mais sobre assuntos relacionados à comunidade LGBT em geral. E no sábado eu vou fazer vídeos especificamente falando sobre algumas dicas para as pessoas transexuais e algumas experiências que eu tive que eu vou tendo durante esse tratamento. Então,